Olá, todo mundo, tudo bem por aí? Desculpa, tô olhando ali. Queria tentar gravar também esse vídeo ali pra colocar no YouTube depois, mas não consegui fazer pelo computador. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre apologética para mães. Eu comentei ontem no Instagram, nos stories, um pouquinho sobre isso. Vou explicar um pouquinho mais o que significa. E eu já quero deixar claro, né, que eu tô fazendo essas lives, serão uma série de lives baseadas no livro Mama Bear, Apologetics for Moms. Não, só Apologetics, Mama Bear Apologetics. Vou falar um pouquinho mais sobre ele, vou falar um pouquinho sobre o que isso significa. E a ideia é eu poder ir compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho lido nesse livro. Por quê? Por vários motivos. O primeiro é que ele defende e sintetiza muito daquilo que eu acredito e falo e converso com vocês aqui ou em outras oportunidades que eu tenho para falar, em palestras, no meu livro, etc. Mas também porque ele vai ajudar a mim e a vocês a enfrentar algumas das mentiras culturais que nós temos encontrado nos nossos dias. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para capacitar os nossos filhos a lidar também com essas mentiras. Nossa intenção não é nos capacitarmos para brigar, discutir, bater de frente. A nossa intenção não é essa. A Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém brigar, mas convém saber corrigir com mansidão aqueles que lhe opõem. Então nós precisamos aprender a lidar com as situações, conhecer as mentiras culturais e o que a Bíblia fala sobre isso, não para brigar, não para discutir, não para levantar bandeira no Instagram, mas para estarmos prontos para dar a razão da nossa fé, para nós estarmos prontos a explicar para os nossos filhos por que nós não concordamos com determinadas pautas do mundo, por que nós não concordamos com agendas do mundo, por que nós biblicamente vivemos de outra maneira. E é claro que, invariavelmente, nós estaremos numa posição de defender a nossa fé e levar outros a conhecer a nossa fé. Porque é claro que no objetivo último não é só nós estarmos firmes e irmos para o céu, mas levarmos o maior número de pessoas conosco. Essa é a ordem de Jesus, né? E de fazer discípulos, porque Ele quer que muitas pessoas estejam conosco nessa caminhada cristã. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia nos fala. Só um segundinho. Vai acabar meu cafezinho aqui. Então, só voltando para a introdução. Esse livro aqui, Mama Bear Apologetics, eu vi a indicação lá no perfil da Letícia, Let's Mom. Se você não segue ela, é uma sugestão de um perfil de uma mãe cristã que fala coisas muito pertinentes com a cosmovisão bíblica. Então, se você é uma mãe cristã, você pode se beneficiar muito do perfil dela, tá? Let's Mom, é com Y. E então fica a dica para vocês. Ela mora aqui nos Estados Unidos e ela indicou esse livro. Esse livro é em inglês, eu não sei se existe em português, mas eu sei que ele está no Kindle e eu já ouvi pessoas falando que o Kindle tem opção de tradução simultânea, parecido com aquele tradutor do Google. Então, talvez mesmo se você não falar inglês, você consiga absorver muito do conteúdo dele pelo Kindle Tradutor, tá? Então fica essa dica aí pra você, quem sabe, de você testar. Eu deixei no Stories ontem um link da Amazon pra ele. Para quem lê inglês, né? Ele não é um livro muito difícil de ler. Eu falo inglês, não digo que eu sou 100% fluente, mas eu falo inglês avançado e eu tenho conseguido entender bem. Então, se você fala inglês avançado, talvez possa se beneficiar desse livro, a leitura aqui na íntegra dele, ok? Então, só para fazer uma tradução livre aqui do subtítulo dele, para você entender um pouquinho mais qual que é o objetivo da obra, é Mama Bear Apologetics. Então é a apologética da mamãe urso. A ideia é mostrar realmente essa mãe que defende a sua cria, essa mãe que vai com unhas e dentes sobre aquilo que vem contra os seus filhotes, né? Então por isso a mamãe urso. E o subtítulo é Empower Your Kids to Challenge Cultural Lies. Então, empoderando seus filhos para desafiar as mentiras culturais. Sabe, o challenge é legal porque é mais do que simplesmente se proteger. É mais do que simplesmente ouvir e não se contaminar. É mais do que simplesmente ficar firme contra. É desafiar, é challenge. É tipo, ir contra, mas tipo, desafiando. Isso não tá certo, sabe? Alguém faz alguma coisa, não é possível que ninguém esteja vendo como essa mentira é tão mentirosa. Então eu gosto muito dessa ideia. E a ideia realmente desse ministério, porque não é só um livro, é um ministério, eles têm podcast, se você procurar você vai encontrar o podcast do Mama Bear. Eu ainda não consegui começar a ler, porque a gente tem que ter prioridades, mas ele está na minha lista de coisas que eu quero começar a ouvir, o podcast para ouvir, não ler.
e muitos outros materiais, recursos online que eles trazem para que as mães se capacitem para ensinar os seus filhos realmente sobre defender a sua fé. A apologética, a palavra apologética vem de defender a fé. Esse apologize, apologetics, eu não vou gostar, eu acho que eu não anotei essa palavra aqui no grego, está lá naquele versículo de 2 Pedro que fala que nós temos que estar aptos para defender a nossa fé, dar motivos, dar razão. Então a ideia da apologética é você saber dar razão, argumentos para aquilo que você crê. Não é só, porque eu creio, ponto final, é um negocinho que eu sinto aqui no meu coração e ponto final. Não, tem que ser argumentos, não na intenção de você convencer o outro somente, mas de você também saber bem, de você firmar bem aquilo que você acredita. Para que os nossos filhos cresçam sabendo aquilo que eles acreditam. Então a ideia do ministério do Mama Bear Apologetics é isso, é capacitar mães a capacitarem seus filhos. Então a ideia é que nós saibamos aquilo que nós cremos e capacitemos os nossos filhos a saberem também. Então a ideia é formar filhos capazes de se posicionarem em um mundo de mentiras sem que as verdades que eles creem sejam contaminadas ou sejam colocadas em xeque. Na verdade, vão ser colocadas em xeque, mas como eles se posicionarão diante desse questionamento à sua fé? Questionamento às verdades que eles professam. É isso que nós precisamos oferecer aos nossos filhos, essa capacitação de se manterem firmes. A gente é tão assim, fanático por muitas coisas, né? E tem coisas que você sabe porque você sabe, porque você sabe. Ninguém precisa te explicar. E se alguém vem contra aquilo, você sabe defender com unhas e dentes e falar, não, desculpa, eu não vou discutir. Isso aqui é rosa e vai continuar sendo rosa. Você não vai me convencer de que é outra cor, não é verdade? É esse tipo de convicção que os nossos filhos têm que ter quando o assunto é a fé deles e a verdade bíblica. E a apologética vem no sentido de a gente crescer no conhecimento racional da nossa fé, para que nós estejamos prontos a dar razão dela. Ainda que, claro, a fé tem o aspecto que é fora da razão, mas ela não compete com a razão, elas se complementam. É como eu estava lendo ontem sobre isso e comecei a falar com as minhas filhas há algum tempo sobre isso. Nós começamos por que a fé pode ser racional? Vamos pensar aqui comigo, tá, gente? Você começa a ver, por exemplo, como funciona a fotossíntese. Gente, que coisa mais sensacional. Uma planta pega o ar sujo do ambiente e através da luz solar, elas têm energia para transformar esse ar sujo em um ar limpo. É sensacional. E daí você pergunta assim, gente, incrível esse negócio que Deus fez de purificar o ar. E daí a ciência vem e explica como funciona a fotossíntese. Como que o oxigênio, o gás carbônico entra, como que as moléculas de CO2 se quebram ali dentro da planta para transformar-se em O2, né, no oxigênio e tudo mais. Então, a ciência vem e consegue explicar, colocar de maneira técnica como que funciona essa fotossíntese. Maravilhoso, mas isso de maneira alguma descarta ou minimiza o fato de que foi Deus que criou esse processo. Não, a fotossíntese nada a ver, não é que Deus purifica o ar. Deus criou a fotossíntese para purificar o ar. Não tem nada a ver isso, é simplesmente um processo químico. Ok, é um processo químico, mas como que essa química se dá? Se dá? Tá, mas por quê? Porque, agora eu vou chutar, tá gente, não é minha área. Elétrons e prótons, eles funcionam dessa forma. Legal, eles funcionam dessa forma, mas quem determinou que os elétrons, prótons, nêutrons e etc e tal funcionariam dessa forma? É que é o positivo, o negativo? Ok, mas quem que deu o positivo e o negativo? Chega numa hora que não tem mais uma explicação. E é claro que daí você chega naquele ponto, né, que lá em Romanos fala que contemplando a glória de Deus não quiseram dar glória a Deus. Então chega naquele ponto que você tem que ou entender que precisa ter uma mente por trás disso, e que nós cremos que é Deus, ou você tem que entender que tudo é fruto do acaso. Você vai decidir nesse momento. E nessa hora você decide quem é seu ídolo. Você decide nessa hora quem é que você vai servir. Quem é aquilo que vai mandar, né? Que a Bíblia fala em Romanos. Transformaram em ídolos a coisa criada em vez do Criador. Então é nessa hora que você vai decidir. E as pessoas podem escolher. É porque o universo é sábio, a natureza é sábia, colocando a criatura no lugar do Criador. Ou você pode definir, não, é demais, sensacional, existe uma sabedoria. Mas para mim não é o universo a natureza, é o Criador do universo a natureza. Então, aí que entra a parte da fé, combinada com a razão. Eu não vou negar todos os processos científicos que entendem os detalhes da criação divina. Mas tudo isso, para mim, funciona porque está submetido à criação divina.
Deus determinou que as coisas funcionassem de determinada forma, entende? Então, aí que a gente começa, e é isso que eu tava falando com as minhas filhas esses dias. A gente não precisa descartar a razão porque nós dizemos que cremos, mas nós também não precisamos ficar reféns da razão para crermos. Vou continuando aqui no negócio do livro, que eu já fugi um pouquinho, porque esse negócio é sensacional, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho do livro com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho da introdução do livro e um pouquinho da primeira parte dele, tá? Mas ele é um livro longo e na próxima semana que vem, se Deus quiser, ou na sexta ou no sábado, eu faço uma outra live continuando sobre isso. A ideia da apologética é proteger os nossos filhos para que eles não venham naufragar na fé nos dias que virão, no futuro. É um fato que os adolescentes e jovens se afastam da fé em grande quantidade. Infelizmente isso acontece. Os dados que nós temos aqui nesse livro são dados dos Estados Unidos, mas são dados que provavelmente são muito parecidos no Brasil, que 45 a 48% dos jovens que frequentaram a igreja, adolescentes que frequentaram a igreja na infância e na adolescência, se afastam da fé quando entram na faculdade, ou seja, metade. Além disso, 60% dos jovens aos 15 anos já se sentem desconectados da igreja. Aqui, dados dos Estados Unidos. E isso é um perigo, gente. É um perigo porque quando eles estão lá aqui, se minha filha de 8 anos chega pra mim e duvida alguma coisa da Bíblia, duvida alguma coisa da fé, eu posso sentar com ela, conversar, entender a dúvida, para que a gente possa chegar a um consenso. Um jovem na faculdade, muitas vezes, principalmente aqui nos Estados Unidos, que o jovem já saiu de casa, né? Ele tá longe do olhar dos pais. E muitas vezes a gente não vai conseguir ver esse esfriamento da fé chegando e nós não estaremos presentes por questões naturais para ajudá-los, para oferecer essa boia para que eles não naufraguem na fé. Então nós precisamos fornecer essa capacidade dos nossos filhos permanecerem firmes na fé agora, na infância, enquanto eles estão dentro da nossa casa. A gente não pode achar que só quando eles forem adolescentes, eles vão estar, a gente tem que começar a discutir as questões que surgirem. Muito pelo contrário. Principalmente porque nós não vamos conseguir lidar com todas as questões do mundo que vão chegar até eles. Né? Às vezes a gente fala assim, eu vou ajudar meu filho a entender já sobre determinados assuntos do mundo, né? Então vamos pensar assuntos que podem surgir, drogas, sexo antes do casamento. Deixa eu pensar todas as questões que ele pode ter e já vou respondendo antes. A gente nunca vai conseguir atender a todas as questões que vão surgir. Primeiro, porque são inúmeras as questões. Segundo, porque existem variações da mesma questão. E terceiro, porque o diabo, gente, a função dele é roubar, matar e destruir. Ele vai fazer de tudo para roubar a fé dos nossos filhos, destruir a confiança deles em Deus e matar a sua vida espiritual. Então ele não vai se contentar em apresentar aos nossos filhos as questões que ele já sabe que nós respondemos. Não é verdade? Muitas outras virão. E é por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensarem biblicamente. É conhecer a Bíblia, é conhecer os princípios bíblicos, mas entender como que eles se aplicam no dia a dia. Para que eles possam fazer essa aplicação de acordo com a necessidade. Foi surgindo a necessidade, eles vão saber aplicar os princípios bíblicos, sabe? Porque eles não vão poder chegar a cada questão e ligar para mamãe. Mamãe, papai, aconteceu tal situação, o que eu respondo? O que eu faço? O que isso significa? O que a Bíblia diz sobre isso? Hoje, dentro da nossa casa, a gente consegue ter essa abordagem. Mas dias virão em que eles não estarão na nossa casa. Nós precisamos oferecer essa capacidade para eles. Quer um exemplo que eu gostei, até anotei aqui para não esquecer? A gente ensina para os nossos filhos, Deus é amor, né? Aquele versículo. No meu livro eu falo sobre esse versículo. Foi um dos primeiros versículos que as minhas filhas aprenderam. E é maravilhoso elas aprenderem que Deus é amor. Só que mais do que simplesmente conhecer o versículo, elas precisam entender o que é amor. O que significa biblicamente o amor? E o que significa esse amor aplicado no nosso dia a dia? Por quê? Porque hoje você vai chegar no mundo e as pessoas vão falar, peraí, se você ama, você aceita tudo. Você precisa nos tolerar e entender que nós somos diferentes e entender que cada pessoa tem a sua verdade. E se você não se comporta de uma determinada maneira a respeito de opiniões diversas, você não ama. E Jesus é amor e você não está propagando o amor. Peraí. Acho que você não está entendendo o que é amor. Então nós precisamos saber retomar conceitos bíblicos, princípios bíblicos imutáveis, ensinar para os nossos filhos para que eles possam lá na frente falar, peraí, mas amor não é isso. A Bíblia fala que o amor, ele confronta.
ele mostra o certo, o amor não tem prazer na injustiça, é o que diz, né? Tem prazer na verdade, é o que diz em 1 Coríntios 13. Então nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender os princípios bíblicos, a pensar biblicamente, para que no dia a dia deles, eles saibam aplicar esses princípios. E isso vai impedir que eles sejam pegos, presos em armadilhas, sabe, aqueles argumentos, aquelas discussões que as pessoas colocam e tentam confundir. A ideia é confundir. Vem com um monte de argumentos falaciosos, mentiras, sofismas, dogmas humanos. E quando você vê, você está enredado e você não sabe responder. Porque você fica preso. Peraí, mas é que você falou agora, eu só sei Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É verdade, as pessoas do mundo dizem Deus é amor. Jesus pregou o amor. Então eu tenho que me comportar assim se eu sou cristão? Não, a gente precisa ensinar os nossos filhos o que a Bíblia diz, as doutrinas e princípios bíblicos, para que eles possam pensar biblicamente e responder a cada um de acordo com o que é necessário, né? A Bíblia fala para responder a cada um. Deixa eu lembrar o versículo agora. Tem uma resposta apropriada a cada um. Ai, gente do céu, minha cabeça agora... Perdi o versículo, que fala sobre a gente ter uma conversa temperada, né? Temperar com sal... E para que você possa responder a cada um de acordo com o que convém. Eu não vou lembrar o versículo exato, mas é isso que a Bíblia fala. E quando a gente pensa em sal, a gente pensa que cada comida tem uma quantidade de sal que você coloca. Uma tem que colocar mais, uma tem que colocar menos. E o sal, ele pode dar sabor, mas ele pode arruinar uma comida, não é verdade? Então nós precisamos ajudar os nossos filhos a saberem se comportar em cada situação, a saberem que tipo de tempero colocar em cada conversa. Eles precisam estar empoderados para isso, se sentir confiantes, sabe? Tipo, eu tenho a capacidade de enfrentar isso. Uma, porque minha mãe me capacitou, meu pai me capacitou, o conhecimento bíblico me capacitou, o conhecimento da apologética me capacitou, mas também porque o Espírito Santo está em mim, e isso é o mais importante, né? A gente casa a lei com o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente está casando o conhecimento com a revelação do Espírito Santo. Tudo que eu vou falar aqui, gente, pode parecer muito racional, mas eu entendo que tudo isso tem que ser vivificado pelo Espírito Santo. E a gente, como o próprio livro fala, né? A gente está falando muito de razão, entendimento, ensino, mas tudo isso é vivificado e essa batalha ganha nos nossos joelhos, né? Quando a gente ora pelos nossos filhos, para que isso tudo faça sentido na mente deles e eles se posicionem realmente com graça do Senhor nessa batalha cultural que a gente vive. Mas então, voltando, a gente tem que ensinar para os nossos filhos que os princípios não mudam. Outro dia a Ana estava falando, né, sobre como que a pessoa pode estar com uma bússola e ela pode não entender. Se ela desenhar uma bússola na mão dela, ela vai virar para um lado e vai achar que lá é o norte, mas ela vai virar para o outro e vai achar que lá é o norte. E daí eu expliquei, por isso que a bússola não muda, né? Se você pega uma bússola verdadeira, não desenha, né, uma rosa dos ventos, mas se você pegar uma bússola, não importa o lado que você vire, a setinha sempre vai apontar para o norte. É para o norte que ela aponta, né? Não é para o sul. Agora eu confundi. Mas a setinha sempre aponta para a mesma direção. Não importa para onde você vire. Por quê? Porque o norte continua sendo norte, o sul continua sendo sul, o leste, o oeste é o oeste, independente da direção que você olhe, não é verdade? Os pontos cardeais não mudam só porque você está em outra direção. E é por isso que a gente tem uma bússola, para que a gente não se confunda, para que a gente não tenha confusão em relação a onde a gente tem que ir. A Ana estava falando sobre isso. E eu aproveitei na hora e falei, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Porque as pessoas podem estar em qualquer época da vida, em qualquer lugar, e os princípios bíblicos vão continuar sendo princípios imutáveis. O certo vai continuar sendo certo e o errado vai continuar sendo errado, independente de onde a pessoa estiver. Então nós temos que lidar com a palavra de Deus como a nossa bússola, os princípios como a nossa bússola. Entender que existe uma maneira de conhecer a Bíblia, interpretar os princípios bíblicos e aplicá-los no nosso dia a dia, como uma verdade imutável, independente da época, do lugar onde nós estamos. Os nossos filhos precisam ter convicção disso, gente, porque tudo que vai levantar-se contra eles é de que as coisas mudam, a Bíblia é desatualizada, é antiquada, as coisas não são bem assim, ela não entendeu direito, e eles precisam estar firmes para resistir e falar, não, o norte é o norte, o sul é o sul, o leste é o leste, o oeste é o oeste, e essas coisas não mudam, os princípios bíblicos não mudam, a verdade continua sendo a mesma. Uma maneira que nós precisamos fazer, um dos objetivos nossos ao ensinar os nossos filhos sobre isso, é estar preparando a mente deles como um solo. E eu gostei dessa analogia que eles fazem. A gente fala que tudo que a gente planta, a gente colhe.
Mas tem muita coisa que a gente planta e não colhe, não é verdade? Porque às vezes o solo não está preparado para aquilo. A gente até coloca a semente lá, mas não cresce, porque o solo não está preparado para aquele tipo de semente, né? Então tem semente que precisa de um solo mais seco, outra que precisa de um solo mais úmido. Eu comprei uma arvorezinha aqui para deixar aqui dentro, e como eu sempre mato as minhas plantas, eu comprei uma arvorezinha que precisa de pouca umidade. Inclusive fala, permita que ela fique seca entre uma rega e outra, permita alguns dias de terra seca para ela. Então é uma planta que precisa de determinado solo. A ideia nossa é preparar o solo da mente dos nossos filhos de tal forma que as sementes das más ideias não entrem, elas não floresçam, elas não consigam sobreviver, elas morram, sabe? Eu lembrei daquela cena do Lorax no final que o prefeito canta lá, vai morrer, vai morrer. Desculpa, gente, quem viu esse filme é um dos melhores filmes da face da Terra, o Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Mas a ideia é que a semente morra, sabe? As sementes das más ideias cheguem no solo da mente dos nossos filhos e morram, elas não consigam florescer, porque o solo não está, esqueci a palavra. Ele é um solo inóspito, sabe? Ele não é um solo que recebe bem essa semente. Ele é um solo agressivo para esse tipo de semente. É essa que é a ideia. Ele seja um ambiente inóspito para sementes das más ideias. Isso que nós precisamos preparar a mente dos nossos filhos. E a gente vai fazer isso ensinando eles a pensar biblicamente. Ensinando os nossos filhos a reconhecer as mentiras das trevas, sabe? A aceitar o bem e rejeitar o mal. Porque, gente, a gente está num mundo em que mentiras do mundo e verdades bíblicas, elas podem aparecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a reconhecer isso, a se relacionar com a cultura, com os filmes, com as músicas, com livros e até mesmo com as pregações da igreja, com discernimento, sabendo ver as verdades bíblicas contidas naqueles conteúdos e cuspir as mentiras das trevas. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos tão permeados por doutrinas mentirosas. E Paulo já falava isso para Timóteo. Cuidado, cuide dessa doutrina, porque nos últimos tempos muitas mentiras vão entrar. Muitas falsas doutrinas, falsos mestres vão entrar no meio do nosso corpo, o corpo de Cristo. E a gente está tão permeado por más doutrinas ruins mesmo, doutrinas falsas, que parecem boas, mas não são, que infelizmente as igrejas estão cheias de mentiras sendo propagadas nas pregações. E eu acredito que sim, tem pregações mentirosas, mas muitas vezes são apenas fruto de mentes que estão contaminadas sem perceber por mentiras do mundo. E de repente a pessoa está pregando uma palavra muito bíblica, muito bonita, muito certa, e de repente sai uma mentira no meio, porque ela está tão contaminada, com algumas verdades foram tão contaminadas e algumas mentiras do mundo foram tão camufladas e entraram na nossa mente que, sem perceber, algumas pessoas podem estar pregando mentiras. E é nessa hora que a gente tem que estar atento, conhecendo a Bíblia e pronto para discernir essas mentiras para que a gente possa jogar para fora. E nós precisamos capacitar os nossos filhos a fazer o mesmo. Mais uma analogia muito boa do livro, ela fala sobre, assim como a gente respira. Eu respiro e, sem perceber, eu estou respirando o oxigênio, mas eu também estou respirando outros gases. Só que o meu corpo, ele só absorve o que é bom para mim. Ele só vai absorver o oxigênio e ele vai jogar fora o gás carbônico, né, que é resultado aí do processo químico, mas aqueles gases que não são interessantes para o meu corpo, ele vai jogar fora. E tão naturalmente quanto respirar, os nossos filhos precisam ter essa capacidade de discernir o bem, receber o bem, jogar fora o mal, no contato com todos os tipos de cultura, de produções culturais. Ontem mesmo nós assistimos aquele filme Bad Guys, parece que é Caras Malvados no Brasil. E eu achei muito legal o filme. Mas eu confesso que no começo ali eu tava meio preocupada, porque eles são bandidos, mas eles estavam passando por heróis. Sabe o protagonista que a gente tá torcendo por ele e ele é um bandido? E isso é muito preocupante. Para nós adultos já é um pouco preocupante. Para as crianças é pior, porque as crianças precisam ter bem determinadas durante a infância a formação do mal e do bem. Isso não pode ficar misturado, isso não pode ser confuso, sabe? Mas deu tudo certo no final e eles se tornaram bons e eles decidiram se tornar bons, e para isso eles abandonaram a maldade, eles abandonaram o passado e eles lutaram contra os instintos maus dele para se tornarem bons e fazer o bem, porque fazer o bem por si mesmo é bom e basta. Então isso foi muito bacana.
do filme, sabe? E ao longo do filme, eu fui vendo as meninas pegando aquelas verdades, sabe? E ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada que fosse, como eu falei, ter essa conotação de que o mal era o herói, mas não aconteceu. Mas ao mesmo tempo, eu vi que algumas coisas elas foram falando, não, mas isso não é legal, esse comportamento não é bom. A gente faz muito isso aqui em casa, assistir filmes, séries, e a gente já ir pontuando, isso não foi legal, esse comportamento não é bom. A gente assistiu aquele filme do Satanás, porque, gente, sério, aquele filme é do Satanás, o último Doutor Estranho lá, eu assisti com a Manuela. Sério, gente, do Satanás aquele filme. Mas uma coisa que foi até que eu falei com ela no final, é que o Doutor Estranho, ele faz o que é mal para fazer o bem. Ele escolhe fazer uma coisa que não deveria, que ele sabe que é ruim, que é ler lá o livro dos maus lá, eu não sei, eu não lembro o nome do livro, mas porque sem aquilo ele não tem como salvar o universo. E essa é a ideia que tem sido propagada, né? Que os fins justificam os meios. A gente precisa, às vezes, fazer uma coisa ruim para a gente poder fazer o bem. E na hora eu falei pra Manuela, não é assim. Isso é bem de Satanás, sabe? Não foi assim que Deus disse? Se você comer, é certo que não morrerás. Gente, essa é a mentira das trevas desde a do Éden. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a discernirem isso. Tirando esse filme que não vale a pena assistir, porque, sério, é do Satanás. Mas tem muitos filmes que ele mostra essa mentira das trevas que a gente tem que na hora pontuar. Peraí, tá errado. Não importa o fim que alcançou. Tá errado. Vocês acham que não poderia ter uma outra solução? Você acha que nós, como cristãos, não poderíamos confiar que Deus pode nos dar uma outra forma de resolver o problema? Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos, para que eles observem enquanto eles assistem um filme, que tudo bem, eles podem se divertir com um filme, mas eles precisam saber identificar que tem coisas que não dá pra gente aceitar como normal. E essa é a ideia das trevas, é colocar pequenas sutilezas, né, que vão distorcendo princípios. Só que isso significa que a gente não pode consumir nada que vem do mundo? Eu sou completamente contra essa ideia. Eu acho que a gente precisa, claro, com sabedoria, ensinar os nossos filhos a se relacionarem com os conteúdos. Mas é claro que tem limites, né, gente? Por exemplo, eu não vou pegar o meu bebê de um mês de idade e colocar ele na areia do parquinho e fazer ele rolar na areia do parquinho. Por quê? Porque eu preciso sim dar imunidade a ele, mas de acordo com a capacidade da idade. Então, à medida que ele for crescendo, eu vou expondo ele aos seus germes, né, às bactérias, aos vírus, às coisas do mundo aí que estão ao redor, para que ele crie imunidade. Algumas dessas exposições são controladas, como as vacinas, né? Você controla a exposição ao vírus, à bactéria, para que o filho crie resistência, para que a criança crie resistência. Outras não são tão controladas, é a areia do parquinho, é a água ali do rio, é a água da piscina, é o contato com outras crianças, mas que também vão gerando imunidade. Isso tudo de maneira que, ainda que não seja completamente controlada, é um pouco. Você vai expondo à medida que a criança vai ficando mais forte. É a mesma coisa com os produtos culturais. Nós precisamos entender que não existe demonizar os produtos culturais, músicas, filmes e vídeos e séries e livros só porque o autor não se diz cristão protestante da sua igreja. Entende? Nós precisamos, mesmo porque talvez o autor que se diz cristão protestante da sua igreja pode estar falando um monte de porcaria nos livros dele. Não é verdade? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a saberem discernir todas as coisas, a começar por nossa própria sabedoria em discernir todas as coisas. Isso faz parte. É como eu falei, é controlado no sentido de que você vai fazendo aos poucos. Você não vai. Eu não expus, por exemplo, a Ana Júlia ao filme do Doutor Estranho. Nem a Manuela deveria ter visto, porque nem eu deveria ter visto, porque é do Satanás. Mas enfim, existem filmes que eu vejo com a Manuela que eu não vejo com a Ana Júlia. Existem séries que eu vejo com a Manuela que eu não vejo com a Ana Júlia. E é coisas que eu vejo, eu e meu marido, que a Manuela não vê. Então a gente precisa ter essa sabedoria, claro. Mas à medida que eles vão crescendo e à medida que a gente vai expondo eles a isso, a gente vai ensinando. Vamos ver o que tá certo disso? Vamos ver o que tá errado disso? O que eu posso aprender com esse filme? O que eu posso rejeitar com esse filme? E o aprender ao contrário, né? Tipo, não devemos fazer isso. Não devemos agir de tal forma. Eu sempre falo do Star Wars, né? Acho que eu até falei no meu livro, que cara, é sensacional você ver a transformação do Anakin no Darth Vader. Porque você vê como ele deu espaço ao medo, espaço ao ódio. E aquilo cegou ele de tal forma que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha ganhado para fazer o bem, ele transformou no mal. Foi uma escolha dele. Ele tinha tudo para ser o grande salvador da galáxia, né? Mas ele não foi porque ele deu voz
ao inimigo, ele deu espaço ao medo, espaço ao ódio e ele se transformou no pior vilão da galáxia, né? Então é muito importante a gente estar mostrando isso para os nossos filhos, trazendo os princípios bíblicos à tona enquanto a gente lê um livro, enquanto a gente vê um filme, enquanto a gente vê uma série. A gente precisa acompanhar os nossos filhos e capacitá-los a ver a luz de Jesus em todo lugar e também saber que existem lugares que a luz de Jesus não vai estar lá, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ver Jesus em tudo, não necessariamente a gente vai conseguir ver Jesus em tudo. E nós precisamos capacitar os nossos filhos a isso. Então, a maior proteção que nós podemos dar aos nossos filhos é capacitá-los a enfrentar as mentiras da cultura de maneira graciosa, sem perder a graça de Jesus neles, sabe, gente? E não é só falar isso é ruim, mas é explicar por que isso é ruim, por que a gente não acredita nisso. Porque a gente, às vezes, muitas vezes, a gente é categórico para os nossos filhos, não pode fazer isso. Ok, tem coisas que são óbvias, são coisas que são claras, tem coisas que são... não precisa discutir. Mas tem coisa que os nossos filhos ficam na dúvida. Por quê? A Manuela veio perguntar para mim esses dias por que a Bíblia é a palavra de Deus e foi escrita por pessoas. Como que foi formado o cânon bíblico? Por que a gente confia na autoridade da Bíblia? E ela não perguntou isso no sentido tipo, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais crer na Bíblia, não acredito em você mais. Não, mas ela queria compreender, ela queria fundamentar a fé dela. E graças a Deus eu pude ensiná-la, instruí-la. E muitas vezes nossos filhos vão perguntar por que isso, por que não aquilo? E tudo bem a gente abrir essa discussão, porque é importante para eles formarem essa parte racional da fé deles, como eu falava no começo. Então nós vamos treinar os nossos filhos a se relacionarem com a cultura. Eu tô lembrando aqui para não esquecer nada, né? As verdades e as mentiras bíblicas podem aparecer em qualquer lugar, mas não necessariamente vão aparecer em qualquer lugar. Sabe, a gente precisa lembrar que existe uma graça comum. Deus deu a toda a humanidade uma graça comum. A criatividade das pessoas em produzir arte, em produzir filmes, em produzir músicas, deriva da graça comum de Deus à humanidade. As pessoas só têm criatividade porque Deus é criativo e colocou isso no ser humano. Então nada é produzido simplesmente porque a pessoa, ela produz de si mesma. Existe a graça comum que oferece criatividade aos homens. É claro que existe a corrupção humana. Então você pode ouvir uma música que é uma poesia, que te leva a amar mais a natureza, que eleva o teu espírito a amar mais a Deus. Sabe, uma música que te desperta bons sentimentos, como é grande o meu amor por você. Mas você pode ouvir músicas, e daí nesse caso não vamos ouvir, que exaltam o sexo, exaltam a mentira, exaltam o pecado, que trazem uma imagem ruim de Deus, uma imagem ruim das mulheres, uma imagem ruim dos homens, uma imagem ruim dos relacionamentos. E essa a gente não vai ouvir, a gente não vai não vai dar ouvidos a esse tipo de lixo. Então a gente tem que aprender a discernir. Então quando minha filha vem e pergunta, eu posso ouvir essa música? Vamos lá, o que essa música fala? O que essa música te desperta? Ok, sabe, a gente analisar com os nossos filhos uma música, um filme, uma obra de arte e juntos chegarmos à conclusão de que isso transmite graça divina ou isso a gente tem que rejeitar, porque não faz nada de bom pra nós. E isso vem como a prática, né, gente? Como eu falei de a gente respirar e ser natural como respirar, isso vem pela prática. E é por isso que é tão importante a gente ter esses momentos de analisar as coisas com os nossos filhos, de lermos, de assistirmos, de participarmos dessa conexão dos nossos filhos com o mundo, com a cultura, com os produtos culturais, com as conversas com os amigos, sabe? Não é só produtos culturais. O que vem das conversas com os amigos? O que os amigos estão falando? Vamos analisar esse discurso aí do teu amigo, isso que ele falou? Esse post do Instagram, se teu filho já é adolescente e tem uma rede social e ele curtiu o post do amigo, o que teu amigo tá falando? Será que faz sentido? Vamos analisar biblicamente isso aí? Será que é algo que você tem que curtir mesmo em relação a curtir o conteúdo e concordar com ele? Isso tudo a gente tem que ajudar os nossos filhos a praticarem. Como eu falei, a apologética não é brigar, mas é apresentar argumentos que fundamentam a sua fé. E quando a gente fala que os nossos filhos precisam de fundamentos, é que eles saibam o que eles creem, gente. Não só que eles sintam. Sabe por quê? Porque hoje eu posso estar sentindo a paz de Deus no meu coração. Sentindo, sabe? Aquela coisa tipo, plena, feliz, maravilhosa. Eu olho lá fora, vejo os passarinhos, literalmente, tô vendo um passarinho na frente da minha janela, na árvore ali, coisa mais linda do mundo. E eu posso olhar pra ele e falar, olha os passarinhos, eles não semeiam nem colhem, mas o Senhor os cuida. Então não importa que tá vindo uma fatura aí do raio-x da minha filha pra eu pagar, vai dar tudo certo porque o Senhor tá comigo. Mas amanhã eu posso não estar me sentindo assim. Eu posso estar tensa, eu posso estar nervosa, eu posso estar agoniada, mas a paz de Deus continua existindo, a provisão de Deus continua existindo, Deus continua no trono e continua soberano.
Então, o que eu sei precisa ser maior do que aquilo que eu sinto. E eu gostei muito dessa analogia também que eles fazem no livro. É como a decoração. É claro que sentir é maravilhoso, sentir a presença de Deus é maravilhosa. É como a decoração da minha casa, essa cortina que eu coloquei, a colcha que eu quero colocar na minha cama, isso tudo é agradável, torna a casa agradável. Mas o que sustenta a casa é o fundamento, que ninguém vê, que ninguém elogia, mas é a fundação da casa que mantém essa casa firme. E ela é mais importante que a decoração. Então é como essa analogia. O sentimento é maravilhoso, mas o que eu sei da minha fé eu não posso dessaber. Eu não posso simplesmente apagar o fato de que eu sei que Deus existe, Ele é soberano, e Jesus veio, morreu, ressuscitou, e isso é um fato que historiadores tentam negar, mas ainda não conseguiram refutar historicamente, né? A gente vê aquele filme Defesa de Cristo, é um filme muito bom, o jornalista ele vai atrás de tentar refutar a ressurreição de Cristo, porque ele diz, se eu refutar a ressurreição de Cristo, eu refuto esse cristianismo, eu refuto a fé. E quando ele começa a ir atrás, historicamente, a construção das testemunhas, aquilo que é falado, os historiadores da época, os historiadores hoje, eles se convencem que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, então o cristianismo é verdadeiro. Então, ainda que existem pessoas que tentam refutar, existem pessoas que chegam à conclusão de que não dá para refutar. Então, eu sei disso. Isso para mim é uma certeza. E como isso para mim é uma certeza, não tem como eu dessaber isso. E isso é o que me basta para minha fé existir. Mesmo nos dias que eu não sinto, mesmo nos dias que eu não me sinto, ai, Jesus está aqui, aleluia, ainda que eu ame esses dias, e esses dias são maravilhosos. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos que eles sabem o que eles creem, não só eles sentem o que eles creem. Isso é muito importante. Deixa eu ver mais que eu não quero esquecer, gente. Então os nossos filhos precisam entender isso, e a gente precisa entender também que existem... Tô terminando já, tá, gente? Existe uma outra coisa que a gente vai precisar refutar aí com os nossos filhos, que é o que a gente chama de deísmo moralista terapêutico. Que as pessoas hoje, elas creem num Deus que faz bem pra nós, desde que a gente siga algumas regras. Então é o deísmo, né, que existe um Deus moralista, que tem algumas regras pra gente seguir. E é terapêutico, porque nos faz bem. Então, a gente não vai só enfrentar uma geração de pessoas que não creem em Deus, mas uma geração de pessoas que dizem que creem em Deus, mas a seu ponto de vista sobre o mundo, não mantém esse rótulo, sabe? Não justifica isso. Eles dizem que creem em Deus, mas a maneira como eles vivem e pensam não faz sentido com o cristianismo, com o Deus bíblico. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para isso também. Muita gente diz que os adolescentes saem da igreja, mas eles voltam depois. Isso não é verdade necessariamente, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, em que o cristianismo cada vez mais deixa de ser socialmente aceito. Antigamente era assim, ser cristão é bom, ser cristão é bom, um bom cristão, né? Aquela expressão. Hoje em dia não é mais assim. As pessoas estão vendo os cristãos com os olhos negativos. Muita gente. A sociedade não está mais aceitando o cristianismo como, é bacana. Pelo contrário. Pelo contrário. A sociedade está vendo o cristianismo como o bando de fanáticos intolerantes. Então, não necessariamente o seu filho vai voltar para o cristianismo se ele se desviar durante a adolescência. Isso é importante ter em mente. Ainda que a gente creia, aleluia, e vai orar por isso, caso aconteça. A segunda coisa, tem gente que pensa assim, não, mas ele vai na salinha, ele vai no culto dos adolescentes, vai dar tudo certo, ele vai ser Jesus pro resto da vida. Primeiro, algumas pesquisas têm mostrado que a salinha da igreja tem sido um problema quando é feita de qualquer jeito, digamos assim. Por quê? Porque as crianças não têm sabido diferenciar o que é historinha do que é a verdade bíblica. Então você conta a história de Noé e da Arca de Noé e eles têm visto como uma fantasia, como João e Maria, Cinderela, Branca de Neve. Pela maneira como tem sido feito. Então as salinhas têm entretido muito bem os filhos, mas não têm formado discípulos. E é por isso que é tão importante o discipulado dentro de casa, né? Nós como pais assumirmos isso. E ao mesmo tempo, os grupos de adolescentes e jovens têm ganhado os adolescentes e jovens, mas não ganhado para Cristo. Ganhado para programação, ganhado para pizza, ganhado para o boliche, ganhado para a noite do cinema e não ganhado para Cristo. Não ganhado, não ganho. Não ganhado, não ganho. Não sei, gente. Vamos pular essa parte. Eles não estão ganhando as crianças, os adolescentes e os jovens para Cristo, mas ganhando para a programação. E a programação vai passar e eles vão, então, irão ser ganhos, né, eu acho, para uma próxima programação quando eles forem mais adultos. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser essa mãe urso que vai proteger os filhos das mentiras culturais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso
Saúde, God bless. A gente vai falar sobre esses passo a passo, como a gente faz isso e como a gente ensina os nossos filhos a fazerem isso, tá? Então, na próxima live, eu quero chegar nessa outra parte, estratégica na prática. Mas antes, eu quero só que você entenda que você precisa só amar a Jesus acima de todas as coisas. Não ser enganada, achar que isso é bobagem, que é besteira e que tudo vai ficar bem. A gente precisa assumir um papel verdadeiro, sabe? A gente não pode achar que uma educação passiva, uma educação espiritual passiva e não intencional vai dar conta. Não vai dar conta. A gente precisa ser intencional e ativo a educar os nossos filhos. A gente precisa ser honesto a dizer quando a gente não sabe, ser humilde, buscar ir atrás, sabe? De conhecer mais. A gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer a nossa Bíblia, ler e estudar a nossa Bíblia. A gente pode usar recursos inúmeros que temos pela internet, a começar pelo site do Mama Bear mesmo, se você lê inglês. Se não, gente, Google Tradutor. Não vai ser 100%, mas você vai conseguir entender um pouco. Ter um tempo regular de estudo com a família, isso é fundamental, sabe? Vamos sentar e vamos estudar. Por que que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi o que eu fiz com a Manuela esses dias. A gente tem que fazer isso rotineiramente. Estar em contato com outras mães que pensem como a gente é fundamental para que a gente possa trocar figurinhas, conversar, se capacitar mutuamente e praticar, 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 praticar. Então, na semana que vem, ou sexta ou sábado, a ideia dessa live vai ser falar sobre na prática. E aí, o que a gente faz? Como que é que a gente trabalha com isso, ok? E como a gente ser essa mãe e como ensinar os nossos filhos a serem esses filhos. Gente, é um assunto complexo, mas ele é muito necessário. Então, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Espero que isso possa clarear aquilo que eu tava orando, sabe, pra Deus sobre essa live. Eu falei, Deus, eu não quero só transmitir. Existe um livro legal que fala sobre isso. Eu quero que essas mulheres, essas mães, sejam despertadas para a necessidade de se posicionarem. Pela necessidade de se posicionarem e defenderem e capacitarem os seus filhos, sabe? A gente precisa disso, ser despertados para essa necessidade. Eu espero que essa live de hoje tenha ajudado vocês, assim como me ajudou lendo o livro, a ser despertada. A gente precisa fazer mais, a gente precisa se posicionar. Os nossos filhos precisam de nós. Então, semana que vem, gente, eu pretendo deixar salva aqui a live. Se eu não conseguir deixar salva aqui no Instagram, na verdade eu queria deixar no YouTube, mas eu vou tentar deixar, eu aviso vocês onde que vai ficar salva. Mas vou salvar esse vídeo já e a gente conversa semana que vem mais sobre isso. Deus abençoe vocês e que faça frutificar toda boa semente que foi lançada aqui hoje. Um beijo e até mais.